estamos falando sobre o momento da crise que a gente está passando, mas isso vai nos ajudar a, na realidade, superar toda e qualquer crise e administrar bem a nossa vida. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã para glorificar-te, exaltar-te, bendizer-te, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus longânimo, um Deus compassivo, tardio em irar-se, que revelou a sua graça e misericórdia enviando o teu Filho para morrer por nós na cruz e mostrando, ó Deus, desde o seu nascimento que o Senhor queria ter paz na terra para com os homens. Então, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados contigo, não só nós, mas o mundo. E o Senhor, através da tua palavra, quer nos instruir sobre o teu reino, para que possamos, ó Deus, trazer a tua vontade e a realidade do teu reino nessa terra. Abre os nossos olhos para ver e ver, ouvir e ouvir, e trazer essa mensagem não só naquilo que a gente diz, mas naquilo que a gente faz, começando com a boa administração de tudo que o Senhor confia nas nossas mãos. Estamos vendo a importância da gestão nesses dias, e por isso nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos continuar falando o que a gente estava falando ontem. Temos a playlist completa aí no YouTube do Mensagem Diária. Depois você entra lá no YouTube, Mensagem Diária Tiago Vicente no lugar de busca, com TH, e você vai achar o nosso canal. Tem um passarinho, é o símbolo do nosso canal do Mensagem Diária, e aí então você vai ver a playlist que nós temos todas as mensagens anteriores. E ontem nós falamos um pouquinho dos recursos que nós temos, e aí nós vamos entender que aquilo que a gente precisa para avançar, prosperar, muitos já estão conosco. E que a gente viu também que toda e qualquer crise, por mais que haja recessão, os recursos não saíram da terra, continuaram aqui. Portanto, a gente tem que saber como lidar com eles. E eu quero ler com você Gênesis 2, a partir do versículo 8. E diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Bem, nós vemos em Gênesis 1 um relato completo da criação. Em Gênesis 2 um relato mais específico. Gênesis 1 não vai contra Gênesis 2. Mas a gente tem que entender que todas as coisas que Deus fez, e quando ele terminou de fazer no 6º dia, ele disse que era muito bom, e no 7º ele descansou. Deus já colocou todos os recursos que nós precisamos aqui na Terra, de uma forma que eu e você temos que saber administrar bem esses recursos. E se você acompanhar o texto ali
como nós lemos a partir do versículo 8, você vai acompanhando o texto, Deus colocou um rio ali. E esse rio, ele fluía em 4 nascentes separadas. O primeiro dos 4 rios feriu através da terra, onde o ouro de alta qualidade poderia ser encontrado. Ali também foram encontradas a resina aromática e o ônix. A gente tem que entender que Deus colocou o Adão ali no jardim para o cultivar e para o guardar. E cultivar ali, na verdade, a palavra no hebraico é trabalhar. Colocou ele para trabalhar. E a primeira coisa que Adão começou a trabalhar, como jardineiro, era o fruto da terra. Você vai ver que Deus coloca as árvores ali, né? Coloca também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a primeira coisa que ele começou a trabalhar e ele aprendeu ali foi a trabalhar com a água e com a comida, com o alimento, que são tipos de riquezas. A riqueza da água, a água é essencial para a vida, assim como também a riqueza que vinha a partir da agricultura, que é o alimento. E assim nós vimos essa primeira riqueza que Deus cria. Essa primeira riqueza, que talvez se a gente pudesse colocar aqui numa lista, uma lista das 5 fundamentos principais da riqueza, a primeira seria as frutas e os alimentos. Porque em toda e qualquer crise, as pessoas não vão deixar de comer. Tanto é que muitos preços estão aumentando nos supermercados aqui no Brasil, porque existe a lei do mercado de oferta e procura. E como as pessoas ficaram mais em casa, estão comendo mais em casa, está havendo um consumo maior de algumas coisas, está aumentando o consumo. Então a gente tem que entender que se nós trabalharmos no momento de crise, como já falamos um pouquinho antes, com as coisas essenciais que as pessoas precisam, elas vão continuar comendo. Né? Na verdade, minha esposa tem um primo que tem uma... como é que se fala? Um lugar onde você tira a carta de motorista, esqueci o nome. E no meio dessa crise ele foi fazer macarrão, porque estava fechado todos os lugares que você tira a carta, enfim. E ele teve que se virar fazendo macarrão. No meio da crise as pessoas continuam comendo, certo? Por isso que a gente colocou aqui como um dos primeiros 5 fundamentos da riqueza. Eu vou falar para você o primeiro: frutas ou alimentos. O segundo, água, suporte para a vida. O terceiro, ouro e metais preciosos. O quarto, a resina ou óleo para combustível. O 5, ônix e pedras preciosas. Então Deus, quando ele fez a terra, ele já colocou nela toda a riqueza. Obrigado, irmã Dirce, autoescola. Então esse primo dela, com a autoescola fechada, o que ele vai fazer? Vai ter que se reinventar. Então ele foi fazer comida. Da mesma forma, a gente tem que entender que numa crise, obrigado aí para os universitários que me ajudaram aí, o Greg, a Mônica e a Dirce. Então a gente tem que entender assim, quando Deus ele criou a terra e ele falou, tenham vocês domínios. Obrigado, Sandra, autoescola também, obrigado. A Sandra está lá no Face. Então quando Deus deu, ele confiou toda essa riqueza ao homem. E ele teria que trabalhar essa riqueza. E a gente tem que entender que Deus já colocou toda essa riqueza na terra e que ela continua aqui, mesmo no momento de crise. E que a gente vai ter que entender que nós vamos ter que trabalhar essas coisas, entendendo que das coisas mais essenciais até as coisas menos essenciais, a gente às vezes pode transformar uma riqueza que a gente tem de um lado para outro. Por exemplo, como ele fez.
O que ele fez? Ele falou, puxa, eu tenho que me virar, então eu vou fazer alimento. Alimento as pessoas precisam comer. Como a Sandra colocou aqui, é claro, se a gente não morrer, a gente vai comer. Então aqueles que não morreram, que é a grande maioria, que somos nós, vamos comer. Então ele pegou essa vontade que todas as pessoas têm, principalmente de final de semana, de comer fora para descansar um pouco em casa, né? Homem, mulher, enfim, quem cuida da casa, descansar um pouco, né? Não pode sair, mas pode comprar o alimento e levar para sua casa para comer. Nessa crise, de repente, não dá para gastar o que a gente gastava saindo, mas uma coisa bem acessível é interessante, né? Então, assim, essas 5 categorias fundamentais, se você entender como administrar bem cada uma, você vai conseguir multiplicar isso e vai conseguir extrair a riqueza que Deus já colocou para ser transferida para a sua vida, para que você, em primeiro lugar, faça para o reino e para ajudar também aqueles que precisam, os pobres, os necessitados. Bem, e aí eu te pergunto, no meio da crise, você acha que o que é mais interessante para as pessoas? Né? A comida ou pedras preciosas? As pessoas estão atrás de pedras preciosas no meio da crise? De um anel de diamantes? De um colar de pérolas? Bem, então quando Deus ele deu conselhos a Abraão e falou, olha, tenha você o domínio, como Deus coloca o texto ali de Gênesis 2, ele começa pela agricultura e pela água. Porque são alicerces da fundação das coisas que Deus fez para manter a vida. E depois que eles estavam segurados com o alimento e com a água, aí sim eles poderiam buscar no solo as outras coisas que não são essenciais para a vida, mas que agregam riqueza, como o ouro, como o petróleo, óleo, pedras preciosas. Quando a gente reverte essas prioridades, a gente vai morrer pela falta de alimento. Porque o que é mais importante é aquilo que é essencial para a vida. Então, por isso que a gente tem que organizar bem e olhar para os recursos que a gente tem. Então, para quem não assistiu, assista a mensagem de ontem. Está lá no YouTube. Então, por exemplo, se nós, seres humanos, por causa da nossa ganância, não cuidarmos bem do solo e da água e colocarmos produtos químicos, deixarmos a terra cheia de erosão e praticar a superplantação, supercultivo que vai enfraquecer a terra. E aí a gente faz guerras por causa do ouro, do petróleo e das riquezas. O que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai gerar crises devido à ganância com essa inversão de valores. É claro, o ouro e o petróleo valem mais do que o alimento, mas o alimento é essencial para a vida, enquanto que, claro, o petróleo a gente usa para muitas coisas, mas em primeiro, antes de andar com o carro, eu tenho que comer, certo? Claro, eu preciso também andar com o carro, com o transporte para trabalhar, mas eu preciso comer. Então, assim, a gente não pode inverter o valor das coisas. E se a gente sabe olhar para as coisas que nós temos, por exemplo, você tem uma joia guardada e está lá na sua gaveta, aquele anel de diamantes, a esmeralda, aquela moeda de ouro que você recebeu de herança, ou que você comprou, algo de muito valor ali guardado na sua casa. Bem, o que você vai fazer com ela no meio dessa crise? Que tal você reverter essa prioridade dessa joia e transformar essa joia em um recurso
que você precisa para agora, para que você de repente comece um negócio, de repente um marmitex, que as pessoas estão procurando hoje, comida saudável, um marmitex de comida saudável, de comida vegana, de comida vegetariana. Não sei, você talvez cozinhe bem e Deus está te dando uma oportunidade, está falando, os recursos você já tem, só que você tem que pegar o que você tem e reverter isso em ativos, né? Você pode estar passando por essa instabilidade financeira, talvez esteja recebendo auxílio do governo, e aí você pega esse auxílio do governo e você gasta com o que você não precisava gastar. E você poderia pegar esse auxílio do governo e poderia estar investindo em alguma coisa. Claro, você precisa comer. Se você está passando por extrema necessidade, você vai comer. Sim, mas será que você não consegue economizar e de repente comprar num lugar mais barato e já tentar começar esse negócio? Esse dom que você tem, de repente, de cozinhar, só que vai dar trabalho, certo? Então, assim, você pegou esse diamante que você pagou, sei lá, 5 mil reais, colocou na sua gaveta, e agora você precisa desenterrar ele e transformar ele num ativo líquido para você comprar comida e água com ele. Ou seja, você precisa do bom senso para fornecer aquilo que você vai precisar agora. Como, por exemplo, tem pessoas que têm abertos locais para as pessoas comprarem produtos de limpeza, porque as pessoas estão usando muito mais água sanitária, muito mais álcool, máscaras, luvas. Eu comprava luvas ali num atacadista que tem aqui em Ribeirão Preto, e a luva custava R$29, agora o mesmo pacote de luva custa R$49. Então, por quê? Porque está havendo uma alta procura dessas coisas. Enfim, o que eu quero dizer nessa manhã para você é que você vai precisar trabalhar isso e pensar no que é essencial para o ser humano. E isso vai te dar trabalho. Só que você, se ficar parado, não vai resolver os seus problemas se ficar parado. Você não pode se conformar com a situação, e você precisa reverter essa escala que eu mostrei de riquezas, né? Lembra que eu falei, primeiro, frutas e alimentos, segundo, água e suporte para a vida, terceiro, ouro e metais preciosos, 4, resina, óleos para combustível, e quinto, ônix e pedras preciosas. Foi assim que Deus colocou essa ordem ali no jardim, e assim que nós podemos pegar dessas coisas e inverter e ver o que é mais necessário para as pessoas, a começar por nós. Se está faltando recursos, então nós vamos pegar aquilo que está guardado, né? Aquilo que, puxa, você tem aquele, que nem eu tenho uma guitarra aqui que eu não toco faz 10 anos. Para que eu vou guardar essa guitarra? Para quê? Então eu vou tentar vender. Para que eu vou guardar essa pedaleira? Eu vou vender. Para que eu vou continuar com o videogame que eu tinha de quando eu era recém-casado? Olha, eu vou vender aquele videogame que eu tinha, transformar em ativo e transformar em algo que eu vou usar naquilo que Deus colocou para eu fazer. Investir numa mensagem diária, por exemplo, investir em algo, por exemplo, eu estou falando para mim, mas e você? Então, da mesma forma, a gente tem que entender que assim a gente vai conseguir achar o caminho para a gente prosperar, para a gente adquirir riqueza daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, daquilo que Ele já colocou aqui na terra. Está tudo aqui, não foi nada embora. Então a gente tem que procurar atrair esses recursos, né? Então a primeira coisa, você tem que colocar na prioridade seu relacionamento com o Pai,
não religioso, não uma oração religiosa, mas uma oração de intimidade com Ele. Entender que Ele é a fonte dos recursos, Ele vai te dar ideias, vai te dar sonhos. Você precisa colocar isso no papel, você precisa preparar. E você precisa ir atrás, vai ter que trabalhar e dá muito trabalho. Trabalho dá trabalho, né? Seja você empregado, seja você o dono. Quanto mais o dono, porque sempre a gente sabe que nenhum lugar vai para frente se o dono não estiver em cima. Não adianta confiar, por mais que sejam bons funcionários, você tem que estar em cima, enfim. Da mesma forma, você precisa estar em cima de tudo. Se você é funcionário, se você trabalha só para o seu chefe ver, né, você precisa trabalhar, em primeiro lugar, para o Senhor. Né? A Bíblia diz que aquele que trabalha, trabalha para o Senhor. Né? Paulo escrevendo até para os escravos, dizendo para os escravos, façam para o Senhor e não para o seu dono ver, né? Aqui, né? Ele diz também assim, aquele que é escravo é livre no Senhor. Não é que Paulo estava defendendo a escravidão, pelo contrário, só estava dizendo como lidar com a escravidão, porque naquele tempo o evangelho chegava principalmente para as pessoas que passavam maior dificuldade no Império Romano. O Império Romano era cheio de escravos, né? O Império Romano não funcionava sem os escravos, e havia vários níveis de escravos no Império. Amém? Então amanhã nós vamos continuar falando sobre como nós podemos vencer a crise. Convido você a assistir as mensagens anteriores para quem não assistiu, rever e entender que vai mudando a sua mentalidade, né? Está passando por um momento de crise, então tenta maximizar o mínimo. Não é tudo que a gente pode comprar que a gente vai comprar. Eu tenho dado exemplo aqui para você do shampoo que eu compro. Eu não estou comprando shampoo porque está muito caro, né? O condicionador, eu vou buscar o condicionador, às vezes da mesma marca, mas não aquele que eu queria, que está mais barato. Por quê? Porque aquele que eu uso ficou 6 vezes mais caro, né? Então assim, se você não mudar a pequena atitude de comprar um shampoo, a pequena atitude de, puxa, eu posso comprar isso, mas eu devo, se você comprar aquilo, você vai estar dizendo não para aquele outro. Por quê? Porque você pagou muito por algo e vai faltar ali. Então o que você precisa entender? Que você precisa mudar a sua mentalidade para administrar bem as coisas que você tem, começando pelo seu tempo, pelo seu dia, pelo seu quarto, pela sua casa, pela organização, pela limpeza, entendendo por cada coisa que chega na sua mão, né? Sabendo que no meio disso tudo a gente também tem que procurar separar algo para ajudar aqueles que precisam. A gente também precisa separar algo, entender que a gente tem que ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, sabendo que o nosso provedor não é o nosso trabalho, mas é Deus, né? Tirando o nosso coração do dinheiro, das coisas, né? Entendendo que o Senhor é o que nos dá o pão nosso de cada dia. Na verdade, a oração do Pai Nosso, que na nossa Bíblia, em português, ela foi traduzida do grego para o português, e a língua grega ela tem tempos verbais que não existe uma tradução fácil de fazer, né, do português para do grego para o português. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, que nós dizemos, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, na verdade o tempo ali do verbo de dar, na verdade está num tempo do grego que chama auristo, que na verdade assim, obrigado, Pai, pelo pão que o Senhor me dá de amanhã no dia de hoje. Ou seja, todas as partes que falam assim, como diz também, me livra de toda a tentação e do mal, né, no Pai Nosso, na verdade assim, obrigado porque o Senhor já me livrou de toda a tentação e de todo o mal.
Obrigado porque o Senhor já me deu o pão nosso que eu precisava até para o dia de amanhã, hoje. Ou seja, é mais uma oração de agradecimento daquilo que Deus já fez, porque a fé é isso, é você entender que Deus já te deu na cruz, que Deus já te deu na obra de Jesus e na sua intercessão contínua por nós, na sua ressurreição. E aí você vai entender que Ele já te deu todos os recursos. Você só precisa colocar isso na prioridade do reino e administrá-los bem, porque aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Aquele que não é fiel nem no pouco não vai ser fiel no muito. Se você não administra bem 10, você não vai administrar bem 100. Se você não ajuda os necessitados com 10, você não vai ajudar com 100. Se você não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas de 10, você não vai ser de 100. É simples. Se você não é um bom ajudante de pedreiro, você não vai ser um bom pedreiro, um bom mestre de obras. Se você não é um bom funcionário que acabou de entrar, você nunca vai ser um bom gerente. Não adianta. Não vai se transformar da água para o vinho de repente. Aquilo que você é vai ser demonstrado nas pequenas coisas que nós fazemos. E por isso que é necessário essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude, que eu estou aqui falando com você dia após dia, e estou sendo repetitivo sim, porque a gente tem que construir essa nova forma de pensar, né? Por que as pessoas hoje, se existe muito, e muitas pessoas acreditam nisso, no conceito de que família não é só homem e mulher, mas pode ser mulher e mulher, homem e homem. Porque vem sendo colocado isso em filmes, em séries, em ideologias, em muitos lugares que vai se falando até que se vira normal. Porque virou uma cadeia, uma ideologia, uma forma normal das pessoas pensarem. E isso foi sendo construído de tempo após tempo, de tantas pessoas verem, de tantas pessoas ouvirem. Então, da mesma forma, é necessário que você ouça várias vezes, porque a gente tinha hábitos, formas de pensar que precisam ser mudados. Aquilo que a gente viveu 30, 40, 50, 60 anos da nossa vida, a gente mudar de repente não vai ser fácil, vai ser difícil. Vai ser difícil. Né? Um hábito demora 40 dias para ele ser recolocado na nossa vida, e ele é plenamente colocado depois de 180 dias. Então, vai ser necessário você trabalhar isso. E é isso que Deus nos deu debaixo do céu, o trabalho. E a gente vai ter que trabalhar em tudo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida da Thalita, da Sandra, da Erinalda, da Dirce. Muito obrigado pela Amanda, pela Neide, pelo Gregório, pela Aline, pela Eliana, pela Amanda, pelo Fabiano, pelo Gregório, pela Mônica, pela Miriam, pelo Antônio, por todos que estão nos ouvindo e estão nos acompanhando aqui todos os dias, e aqueles que acompanham as mensagens depois. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para trazer uma mensagem, a mensagem do reino dos céus, a mensagem do reino dos céus, que elas em Cristo Jesus, elas podem, sim, elas podem. O Senhor coloca em nós o querer efetuar. O Senhor nos libertou da cadeia de pecado. O Senhor nos dá agora, em primeiro lugar, o governo da nossa vida, o governo da nossa vontade, o governo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, que traz o domínio próprio. Então, Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, das quais também estamos assentados, e que temos que entender que isso já foi conquistado por Cristo na cruz, e que agora, Senhor, através da fé que nós temos nele, da fé que o Senhor nos dá, nós podemos, Senhor, e nós já vencemos, porque nós somos mais que vencedores em Cristo, e nós podemos mudar a realidade das nossas vidas, mudando dia após dia nas pequenas atitudes de cada dia, de cada manhã, que assim cada um possa colocar na prioridade o Senhor, o relacionamento contigo, e possa sair do quarto, todos nós, não mudando, tentando mudar o Senhor, porque a tua palavra diz que a única coisa que não muda é o Senhor, que o Senhor é imutável, mas que nós possamos sair do lugar de oração transformados, não
Não o Senhor transformado, mas o nosso coração transformado e alinhado com a tua vontade, para que nós venhamos realizar todo o propósito, tudo aquilo que o Senhor já tinha no seu coração antes de nós nascermos, para nós realizarmos aqui nessa terra, seguindo a tua vontade e trazendo o teu reino. Eu declaro no nome de Jesus que essa pessoa é liberta, que cadeias, Senhor, que as prendiam, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, por aquilo que Jesus conquistou, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e também está sobre nós, para libertar os cativos. Essa pessoa é livre, e que todo sofisma e fortaleza caia, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas e levar todo o pensamento cativo a Cristo. Assim eu oro para que essa pessoa seja renovada, receba sonhos e visões do teu Espírito, que já foi derramado sobre toda a terra. A pessoa não precisa sentir, ela precisa crer, que assim ela creia, que assim ela busque, que assim ela viva, que assim ela se aproprie, se apodere daquilo que o Senhor já conquistou na cruz por ela, a salvação, a cura, a libertação, a paz, que também significa shalom, também significa prosperidade, que vá bem, em tudo que ela fizer ela vai ser bem sucedida. E assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que essa vida seja transformada, a começar pela sua casa, pelo seu quarto, limpando, cuidando, arrumando, a cuidar das suas palavras que ela fala, a cuidar do relacionamento das pessoas da sua casa, que ela faz um ambiente propício para o Espírito Santo não ser entristecido, pois a tua palavra diz, não entristeçais o Espírito. E quando diz sobre isso, fala das palavras torpes, das gritarias, dos males que tem no nosso convívio diário, principalmente do nosso lar. Ó Deus, que nós possamos ser mudados, porque já fomos feitos novas criaturas em Cristo, e possamos mandar embora, Senhor, todas essas coisas na autoridade do nome de Jesus, que não nos deixa viver essa realidade no nosso dia a dia. Nós nos apropriamos de tudo que Cristo conquistou na cruz pela fé. O sangue de Cristo é suficiente para nos lavar e para nos tornar filhos e nos trazer a tua doce presença, o livre acesso à tua presença a todo tempo, e para que nós tenhamos um coração transformado pelo Senhor, pela tua graça, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado. Você já tem, porque você já foi abençoado em Cristo Jesus, com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e que você possa aplicar cada coisa que a gente está dizendo para você, cada princípio, cada lei espiritual que Deus colocou na sua palavra, que você possa se apropriar disso, e que você possa ir atrás disso. Não se conforme com a situação, não fique prostrado, não fique reclamando, não fique colocando a culpa nos outros, não vai resolver. Não fique também orando a Deus e reclamando dessas coisas, não vai resolver, não tem resolvido, não vai resolver. Então, creia que o Senhor está com você, vá, o Espírito Santo te dá intrepidez e ousadia, para que você vá, avance, você mude, e você caminhe de acordo com os princípios de Deus. Assim Jesus procurou, né? Estamos falando sobre isso. Entre lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho falado sobre o reino do céu, sobre a mente de Cristo. Tenho falado a preocupação de Jesus. Quais eram as preocupações de Jesus à sua mente? Entra lá no nosso canal do YouTube e veja. Estou falando, já tem umas 20 mensagens. As últimas 3 falei mais especificamente sobre essa mente de Jesus, para que você também possa vencer na sua vida, né? Sabemos que somos mais que vencedores em Cristo, mas a gente tem que parar de viver uma vida de derrota. E a gente vive uma vida de derrota quando a gente desiste, quando a gente faz como Adão e Eva, coloca a culpa em Deus, né? Adão colocou a culpa em Deus, a Eva colocou a culpa no diabo, ou os outros que colocam a culpa nos outros, né? Como Caim achava que o problema dele de Deus não ter aceitado era culpa do seu irmão. Então não deu uma de Adão, nem de Eva, nem de Caim. Veja o que aconteceu com eles. Você em Cristo Jesus é livre, né?
Deus quer o melhor para você, Ele já conquistou para você, então a culpa não dê essa atribuição para o diabo, porque o diabo, olha o que Jesus disse, olha, ele não tem poder nenhum sobre mim, autoridade nenhuma sobre mim. Jesus só se entregou, ele que se entregou para morrer. Não foi porque Judas o traiu, foi porque ele quis. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu que vou lá dou. Quando o próprio Pilatos falou assim, olha, Jesus, eu tenho poder para tirar a sua vida ou para poupá-la, Jesus falou, você não teria autoridade nenhuma se não fosse dado de cima. Se não fosse dada pelo meu Pai, pelo meu reino, que está acima do seu reino romano, que nem existe mais. Então, meu irmão, minha irmã, tome uma atitude de mudança. Tome uma atitude de mudança, arrepender-se. Foi o que Jesus começou a pregar, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Caminhe nessa mudança de mente e de atitude. E você vai ver, vai começar a plantar diferente, vai começar a colher diferente na sua vida. E vai ter uma vida como Deus sonhou um dia para você. Uma vida de realização, uma vida de propósito. Não fique prostrado, não fique preso no passado, não fique preso no que os outros falaram de você. Não importa o que os outros disseram, o que os outros disseram de Jesus. Mataram Jesus, crucificam. E olha que a gente está falando dele 2000 anos depois, e ele nem escreveu nada sobre ele. Porque ele realizou a vontade do Pai, então o que os outros falam de você não importa. Você não pode mudar os outros. Você está mal porque você quer mudar os outros. E mudar os outros é feitiçaria, nem Deus muda as pessoas. Quem muda as pessoas, quando a Bíblia diz arrependam-se, é a pessoa que vai deixar ser convencida pela ação de Deus, da palavra e do Espírito Santo, mas a pessoa que vai se mudar. Porque se fosse para Deus mudar as pessoas, Deus já teria mudado todo mundo, porque Deus seria injusto de mudar uns e não mudar outros. Então Deus é justo, Ele ama todos, Ele enviou o seu Filho para morrer com todos, em Jesus Ele estava reconciliando o mundo. Então, da mesma forma, você tem que caminhar na direção desse caminho apertado e estreito. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não só salvo para ir para o céu, porque aquele que pertence ao céu já pertence agora. Se você não pertence ao céu agora, não vai pertencer na eternidade. Você já pertence ao reino e a sua pátria celestial, você está no mundo, mas não é no mundo. Então, nessa manhã, estou falando tudo isso para você, creio que o Espírito Santo me colocou para dizer para que você saia dessa vida de prostração, de culpa nos outros. Isso tudo está acontecendo por causa dos outros, os outros fizeram isso comigo. Para de atribuir esse poder aos outros. Sua vida está escondida em Deus. Você pertence a Jesus, O seu problema é problema dele. Então, o problema é que você está segurando o problema e está tentando resolver você. Então, solta ele, deixa nas mãos do Senhor. Quando você ora confiando e dizendo o que Ele já fez, você está dizendo, está nas tuas mãos, Senhor. Tudo coopera para o meu bem. Então, não é isso que você precisa, Você precisa dEle. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para influenciar, para ajudar de alguma forma, dar um empurrãozinho, mas eu não vou poder fazer por você. Assim como Deus não vai poder fazer por mim. O que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. O que você tiver que fazer, você vai ter que fazer você. E quando a gente joga a responsabilidade para os outros, a gente se enfraquece. Muitas pessoas vêm pedir conselho e vêm falar, mas pastor, o que eu faço? Eu falo, eu que vou saber o que você tem que fazer? Eu que vou saber? Você que tem que saber. Eu sou responsável só por mim. Minha esposa e minhas filhas, eu não posso manipular minha esposa. E as minhas filhas eu tenho que influenciar, governar e ensinar o caminho correto, mas no fim das contas elas vão ter que tomar a decisão delas. Por isso que a Bíblia diz para ensinar o caminho do Senhor logo cedo, para quando ela crescer ela não desviar. Então eu tenho que fazer essa minha parte. Mas nem eu não vou poder controlá-las,
Não, isso não é de Deus. Nem Deus controla as pessoas. Deus não controla ninguém. Quem controla as pessoas são as pessoas feiticeiras, né? Tem muita gente que faz feitiçaria evangélica, né? Você vê aquelas pessoas que anunciam feitiçaria, falam assim, olha, traga de volta a vida amada, né? Por incrível que pareça, até quando a gente vê aquelas historinhas de gênio da lâmpada, ele fala assim, ó, mas fazer uma pessoa se apaixonar e te amar, eu não posso. Então manipular a vontade das pessoas, a gente não consegue, não pode, isso não é de Deus, né? Se a pessoa não quiser, ela não vai aceitar. Se ela não quiser Jesus, por mais que você ore 30 anos para a pessoa aceitar Jesus, ela não vai. Se ela não quiser, ela não vai. Certo? Vai mudar, não vai, não adianta. A pessoa que tem que dizer o sim para Deus, né? Se fosse assim, então a gente está controlando as pessoas. Não, a gente não controla as pessoas. E graças a Deus por isso, nem Deus controla. Amém? Então Deus te abençoe. Um bom dia, até amanhã, às 8 horas da manhã, nós voltamos ao vivo aqui. Hoje à noite a Mônica tem uma mensagem para você, às 8 horas, no Mensagem Diária no YouTube. Não me lembro qual que é a mensagem, mas é uma mensagem abençoada para o seu coração. Se a Mônica puder me falar qual que é a mensagem de hoje aí, colocar aí. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, com as pessoas que o Espírito Santo também está te lembrando agora. Né? Amém? Glória a Deus. Bom dia para todos. Deus abençoe em nome de Jesus.